Qual será o verdadeiro semblante do paraíso? Existe mesmo um lugar assim? Um local que transcende a luz etérea e as melodias celestiais, onde a adoração a Deus se mistura à arquitetura impressionante e opulenta, repleta de ouro e pedras preciosas. Essa é apenas uma faceta dessa misteriosa e enigmática realidade. Imagine um cenário intrigante onde o paraíso é revelado como uma imensa cúpula côncava, abrangendo todo o nosso mundo. À medida que se estende pelos céus, a borda dessa cúpula parece quase intangível, como se nunca pudesse ser alcançada, mas ao mesmo tempo sempre cobre a terra embaixo dela. Talvez essa seja a verdadeira visão do paraíso que poucos ousam imaginar. Os habitantes da Terra têm impressões variadas desse lugar mágico e misterioso. Contudo, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados. O próprio substantivo paraíso ressalta sua unidade geral, mas outras expressões sugerem aspectos ou partes distintas. É como se existissem reinos celestiais ou lugares celestiais, cada um deles dedicado a seres e atividades únicas. Um universo de possibilidades se desdobra diante de nós. Desvendar os segredos e as dimensões ocultas desse paraíso é um desafio fascinante. Que segredos estarão guardados sobre essa cúpula celestial? Quem serão os seres privilegiados a desfrutar das maravilhas desse lugar singular? No coração dessa incógnita, podemos vislumbrar algo muito além da noção tradicional do paraíso. É como se um enigma divino estivesse esperando para ser decifrado, aguardando a chegada daqueles que ousam sonhar além do óbvio. O paraíso, em sua completude, é um convite à imaginação e à contemplação de um mistério maior do que nossas mentes podem abraçar, e assim nos perdemos nos raios dourados dessa intrigante realidade celestial. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, Paulo diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse trecho indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu, que é o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como estas que nos dão conceitos frequentemente associados ao paraíso: pureza ou santidade. As palavras proferidas fora do paraíso, paradisos, é a palavra grega para um jardim e representa o jardim de Deus. No paraíso, o paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e preservaram na vida a sua fé na cruz em Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus prometeu ao ladrão arrependido que eles estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm impressões do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta a uma área chamada meio céu ou meio do paraíso. Ao meu conhecimento, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu, e eu olhei e ouvi um anjo, habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Então eu vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz alta, dizendo a
todas as aves que voam pelo meio do paraíso, literalmente meio céu. Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para o meio céu é meiosoranima, que significa precisamente meio do céu. Isso poderia ser o segundo céu que podemos prever, finalmente o céu visível para a nossa visão natural. É o primeiro céu. Todos os habitantes da terra estão familiarizados com este céu em certa medida. Quanto aos habitantes do paraíso, que tipo de criaturas elas são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivado do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiros. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm várias outras funções potenciais, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes podem haver oposições ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos na Bíblia, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável, portanto, nos confronta com a ideia de que nosso mundo, como conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra, mas também é um fator vital em tudo que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus desempenham 3 tarefas principais. Primeiramente, como já mencionado, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles atuam como agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Normalmente são descritos como anjos da guarda. O livro de Mateus, capítulo 18, versículo 16, nos diz: não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles nos céus veem constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Isso implica que o olhar atento do Pai direciona esses anjos para cuidar das crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, temos os anjos guerreiros que estão envolvidos em conflitos com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz, harmonia e adoração ininterrupta. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado às vezes, é palco de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre, e é também aqui que Satanás faz acusações maliciosas contra os cristãos na terra. Apocalipse 12, versículo 10 descreve que Satanás, como acusador de nossos irmãos, é que causa essa disputa diante do nosso Deus em dia e noite. Embora as Escrituras prevejam que Satanás será lançado fora do céu até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum ponto nos céus, que ele enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Outros versículos indicam que haverá um período em que Satanás terá pouco tempo. No entanto, esse período pode estar próximo, mas ainda não se concretizou. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas não é verdade, tá? Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e o Abismo, que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagabundeia livremente por todo o universo. Isso é claramente registrado em Apocalipse 20, versículo 13, e também podemos ver um exemplo disso no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Em um determinado dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. O Senhor perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu que estava perambulando pela terra e andando por ela. Muitos crentes, muitos cristãos mesmos, frequentemente expressam a ideia de que Satanás está restrito no inferno. No entanto,
A distinção fundamental entre a terra e o céu é que nosso mundo foi corrompido pelo pecado, ao passo que o céu permanece puro. O pecado permeia na terra devido às escolhas do homem, enquanto a glória de Deus aperfeiçoou o céu. Deus criou a terra com sua glória e entregou a raça humana para ser cuidada e apreciada. Infelizmente, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus ouvindo a Satanás. Essa desobediência e rebelião separaram a humanidade da comunhão com Deus. O pecado se espalhou por todas as gerações e a Bíblia declara que a terra ficou corrompida. Em Isaías 24, 5 ao 6, relata que a terra está contaminada pelos pecados de seus habitantes. O pecado é uma doença debilitante, distorcendo e arruinando tudo que toca, corrompe e divide. No entanto, o céu revela que a glória do Senhor, em Salmo 19, 1, o trono de Deus, Isaías 66, 1, é absolutamente santo, sem pecado. Deus não pode tolerar o pecado e não pode contemplá-lo sem trazer juízo. Deus, entretanto, ama profundamente a humanidade e providenciou um caminho para remover a maldição do pecado e a mancha que corrompe nossos corações e o mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, redimindo-nos da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando o julgamento que merecíamos, apresentando-nos como irrepreensíveis diante de seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. Pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Então, se renda ao Senhor Jesus e você verá a grande obra que Ele fará em sua vida. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve nesse canal. Não esquece de curtir, de compartilhar com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra santa e sagrada. Deixe o seu like e qualquer dúvida põe nos comentários que eu estarei respondendo. Um forte abraço e até a próxima.